Esse vídeo tem como objetivo apresentar o trabalho desenvolvido no primeiro trimestre de 2023 por mim, Jonatas Rodrigues Salles de Oliveira, e pelo professor Roberto Petres. O tema provisório da nossa tese é uma formulação do MEC com DRM para análise térmica de estruturas executadas em camadas. E aí, retomando a motivação do nosso trabalho, a gente objetiva trabalhar com barragens de concreto compactado a rolo, que são barragens formadas pela deposição e compactação do concreto em camadas horizontais. Então a figura da esquerda aqui mostra uma barragem sendo construída e a figura da direita mostra que essa estrutura é construída a partir de camadas de concreto. Nós aqui objetivamos estudar esse tipo de estrutura na sua construção. Por quê? Porque na sua construção você observa um grande gradiente térmico entre o interior da estrutura e o exterior da estrutura, conforme a figura que está no canto superior direito. Ali a gente pode ver que o centro da estrutura, na sua construção, está em temperaturas mais elevadas, graças à hidratação do cimento, e a borda dessa estrutura, em contato com a temperatura ambiente, vai estar em temperaturas mais baixas. Isso vai causar uma variação grande de temperatura na estrutura, que é o que a gente objetiva aqui estudar nesse projeto. E essa variação de temperaturas causa variações volumétricas não uniformes, que levam ao surgimento de tensões térmicas, que, se não controladas, podem levar à estrutura à ruptura. Como o fenômeno térmico ocorre in loco, como o fenômeno térmico ocorre dentro da estrutura, é difícil monitorar in loco. Então, nesse sentido, a modelagem matemática mostra-se útil para a previsão do comportamento térmico das estruturas de concreto, e aqui a gente vai fazer isso através do método dos elementos de contorno. A gente parte de um modelo matemático já apresentado no vídeo do último trimestre, de UOL 2009, que representa uma equação da difusão com uma geração interna de calor nesse termo F sobre K, que é esse termo que vai representar a geração de calor através do endurecimento do concreto, na hidratação do cimento. Isso já foi desenvolvido no último trimestre, e aí a gente aqui tem um comparativo. Um bloco de concreto onde à direita ele foi construído como um bloco único, e à esquerda ele foi construído em 3 etapas diferentes, simulando o que acontece em estruturas em barragens de concreto compactado a rolo, e a gente pode observar que o modelo de método dos elementos de contorno consegue reproduzir bem o comportamento térmico nesse tipo de estrutura. A gente consegue ver que a temperatura para um bloco único, construído como único, ela é superior, ou seja, construir em camadas reduz a temperatura máxima, ainda que para esse exemplo pequeno aqui, esse exemplo simplificado, a variação de temperatura tenha sido pequena. A máxima para um bloco construído como estrutura única foi de 59,84 e a máxima para um bloco construído em camadas foi 59,81, mas aqui a gente já vê que vale a pena construir em camadas porque você reduz o gradiente de temperatura na sua estrutura. No segundo exemplo, também já apresentado aqui, a gente vê que para um perfil de barragem, essa variação de temperatura máxima, esse gradiente de temperatura observado, ele é bem superior quando a gente constrói a estrutura como um bloco único, conforme visto aqui na figura à direita, e ele é inferior, o gradiente de temperatura e a temperatura máxima é menor quando você constrói a estrutura em camadas, e aqui 50,39 graus Celsius. Ou seja, vale a pena, do ponto de vista térmico, construir estruturas em camadas, porque você vai reduzir o gradiente de temperatura e, obviamente, você vai reduzir as tensões térmicas nesse tipo de estrutura. E essa aqui foi uma importante etapa que a gente terminou, e nesse primeiro trimestre, em 2023, a gente conseguiu publicar um artigo na Engineering Analysis with Boundary Elements, que foi publicado em maio desse ano, e a gente também teve a nossa qualificação do nosso projeto, que também foi agora em maio de 2023. Então, ao longo desse trimestre, a maior parte do tempo a gente gastou no desenvolvimento, no término desse artigo e na qualificação. Bom, mas a gente conseguiu avançar um pouco. Eu vou apresentar aqui
de modo bastante simplificado, a próxima etapa do nosso projeto. Nossos objetivos futuros, portanto, já que o projeto visa estudar as tensões oriundas de origem térmica em estrutura de concreto, a gente vai ter que começar estudando modelos e métodos de limite de contorno que reproduzam tensões aplicadas a domínios diversos. Então a gente vai começar com exemplos pequenos de tensões e deformações e ampliando isso até chegar ao que a gente quer. Para isso, a gente parte da equação da forma forte do problema mecânico, que é essa equação que está apresentada em tela, que representa para um ponto qualquer no plano um equilíbrio de forças, tomando como referência as direções perpendiculares x e y, modelo bidimensional, e aí ele vai ser regido aqui por essa equação, onde você tem componente de tensão e B como componente de forças de corpo. Desenvolvendo a equação básica, a integral básica do método de contorno, através de Brebia, Ypres, Teokolowski e Vetterlin, a gente vai chegar nessa equação, que vai depender, então, de integrais no contorno e no domínio. No domínio aqui a gente ainda não vai trabalhar com essa parcela, porque a gente está trabalhando com parcelas estáticas, então o nosso B é igual a zero. Mas as integrais de contorno aqui elas vão depender de U estrela, que representam deslocamentos, e P estrela, componentes de força atuando no nosso contorno. E aí a gente fez um primeiro exemplo bastante simplificado, que é uma placa em equilíbrio estático. Quando eu tenho uma borda dela engastada e na outra aplicada uma força P, a gente pode ver ali do lado direito essa estrutura inicial em amarelo. E assim, e aí eu consigo ver o que acontece quando eu aplico uma força de tensão, que é a minha estrutura laranja. Quando eu aplico uma força de tração nela, ela vai aumentar na direção desse esforço, conforme esperado. E na minha estrutura roxa eu vejo quando eu aplico uma força de compressão, que seria esse P negativo, e ela tem a diminuição da dimensão naquele sentido da força. Por aí a gente já vê que o MEC que a gente conseguiu desenvolver um modelo bastante simplificado que reproduz esse problema. E o objetivo ao longo do próximo trimestre é desenvolver problemas bem mais complexos, até conseguir desenvolver as tensões térmicas numa estrutura de barragem, conforme o nosso objetivo principal. Algumas referências básicas, eu agradeço.